Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Eu espero que você esteja bem na sua casa, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, tá? E que você possa estar aproveitando esta série que nós estamos vivendo nesses dias, né? Neemias, a reconstrução. Eu sei que às vezes você pode pensar assim, nossa, já está ficando meio enjoativo. Mas eu sei que se você parar e prestar atenção em cada mensagem, se você não assistiu ainda, volta um pouquinho no canal e assista, porque cada mensagem você vai tirar alguma coisa, né? Eu já vou começar aqui contando um testemunho para vocês, do primeiro dia que o Lucas começou a falar sobre o livro de Neemias aqui, que eu estava naquela semana e eu tinha passado uma semana muito assim, falando com Deus, né? Perguntando, falando, Senhor, mas o que aconteceu, né? São 30 e poucos anos de conversão e a minha vida continua a mesma. Eu não vejo muita diferença. E fiquei aquela semana inteira falando com Deus, falando, perguntando que eu queria uma vida diferente, que eu queria alguma coisa diferente na minha vida. Aí o Lucas começou a falar do livro de Neemias. E de repente ele falou assim, o que ele não fez em tantos anos na sua vida, ele vai fazer em 52 dias, como foi a reconstrução. E aquilo já me deu falei, há esperança para você, Eli, porque as coisas ainda podem mudar, podem acontecer coisas diferentes na sua vida. Então eu creio que como a palavra já começou falando ao meu coração, ela também vai falar ao seu coração. Não precisa se preocupar, não precisa se desgastar, achar que está repetitivo, porque em cada versículo, em cada palavra que vem alguém aqui e fala com você, né? Domingo mesmo, quando o Marcelo estava falando, praticamente o mesmo texto, né? A mesma mensagem, né, de hoje, mas falou de maneira totalmente diferente, né? Porque eu havia falado com Deus e buscado uma palavra e ele me deu de um jeito, e o Teco trouxe outra totalmente diferente. Né? A mesma direção, mas com palavras diferentes. Então, eu creio que o Senhor fala conosco a cada dia, mesmo que seja a mesma palavra, né? Porque a Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Então, no livro de Neemias, eu creio que seja a mesma coisa. Amém? A reconstrução de ministérios foi o tema que o Lucas me passou, né? E o livro de Neemias, ele pode ser resumido como os obreiros de Deus e a sua obra. E com isso podemos considerar 5 pontos principais. Primeiro, a obra a ser feita. Havia uma obra a ser feita e o povo estava desanimado e quase em desespero, porque o povo havia voltado do exílio, né? E quando eles voltaram, o que eles encontraram, né? A cidade devastada, os muros derrubados, então eles estavam ali sem saber o que fazer, eles estavam perdidos ali, né? A obra de Deus, ela é sempre construtiva e não se satisfaz com a ruína e a destruição. Mas, às vezes, a situação parece mesmo desesperadora. Quando a gente está olhando de fora, a situação parece desesperadora, né? Essa situação. E assim é conosco. Às vezes, nós acordamos pela manhã e a gente olha assim e fica olhando na cama assim e não vê direção nenhuma, né? A gente se sente assim também, destruído, sem força para recomeçar. A destruição toma conta do nosso emocional. Em algum momento, os nossos muros internos ruíram, né? Caiu tudo, a casa caiu, né? Então, o que nós precisamos? Sempre existe alguém para fazer essa tarefa de reconstrução, né? No 20º ano de Artaxerxes, um homem chamado Neemias, que era copeiro do rei no palácio de Suzã, era um judeu nascido no cativeiro e jamais vira a terra santa. Contudo, estava cheio de compaixão pelo bem-estar dos judeus que haviam regressado. Ele leva o assunto a Deus em confissão e súplica. Deus sempre tem obreiros para sua obra. Quando chega a hora da necessidade, o homem necessário aparece. Então, quando a gente vê que está tudo perdido, sempre tem alguém para nos ajudar, para reconstruir, né? Então, o que a gente faz, né? A gente procura alguém como Neemias na nossa vida. Foi assim, quando vieram dar notícia para Neemias, falaram para ele o quê? Ah, está tudo destruído lá. O teu povo está passando por necessidade. E dessa mesma maneira, nós temos que procurar alguém e falar, olha, eu estou
me sentindo destruída. Eu estou passando por algumas necessidades, seja espirituais, emocionais, que estão me derrubando. Eu não estou conseguindo me levantar. Né? Eu não estou conseguindo fazer aquilo que Deus me colocou nas minhas mãos para eu fazer. Eu não consigo mais. Eu estou destruída. E sempre vai ter alguém para te ajudar, para te reconstruir. Como diz aqui, ó, sempre tem um homem para essa tarefa, sempre tem uma pessoa para essa tarefa. Né? Porque nós temos o ministério de ajuda. Né? O ministério é um serviço de ajuda, seja em qualquer área. Seja em qualquer área. Então, nós temos que realmente buscarmos. Se você é um muro caído neste momento e precisa de ajuda para se reerguer, deixe ser ajudado por Neemias. Que o Neemias que Deus coloca em sua vida. A cooperação no serviço divino é indispensável. Então, o que nós temos que fazer? Estarmos buscando esse Neemias, estarmos cooperando uns com os outros. E também nós temos que ser esse Neemias na vida das pessoas. Né? Se você está derrotado, o que você vai fazer? Se reconstruir para depois você se tornar um Neemias na vida de alguém. Para você conseguir ir e reparar brechas na vida de alguém, ajudar pessoas. Esse é o ministério, o verdadeiro ministério. E se você ainda não sabe, não conhece, não sabe como agir, como ajudar, se você não fez ainda o livro do propósito, Uma Vida com Propósito, faça. Né? Nossa, quando eu comecei a fazer, gente, você começa a ler assim, dá vontade de você recuar, desistir. Fala, gente, eu não faço nada. Eu não tenho ministério, eu não faço, eu não ajudo, eu não busco. Mas você vai se aprofundando e quando termina o curso, você já está reconstruído para descobrir o seu ministério, para colocar em prática o seu ministério. É um curso muito bom e eu recomendo. Faça, né? Busque conhecimento nesta área para você descobrir o seu ministério. Para você descobrir aonde você pode agir, aonde você pode ser usado. Eu acho uma coisa muito interessante, que essa semana eu também estava pensando. Eu falei, eu vou falar com o Lucas para a gente fazer algo nesse tipo, de buscar pessoas novas para os ministérios. E qual é a minha surpresa quando eu chego aqui? Já tem um papelzinho preparado, com todos os ministérios colocados ali para você descobrir qual é o seu ministério, para você querer ajudar naquele ministério que você acha que é usado, mas ainda não tem certeza. Eu achei incrível isso. Eu falei, Deus, como o Senhor é perfeito. Né? O Senhor dá um pensamento lá em casa, uma ideia lá em casa, e eu chego aqui, ela já está sendo executada. Por quê? Porque tem pessoas aqui querendo reparar esses muros, querendo levantar, querendo trabalhar nesta obra. E é muito interessante isso. Quando você se dispõe, o Senhor coloca você assim, junto com aquela pessoa, para trabalhar. Quando você se dispõe, o Senhor restaura a sua vida de uma maneira que você vai ali para tapar brechas, né? Muitos foram as dificuldades encontradas na reconstrução dos muros naquela época. E hoje não é diferente. Sempre enfrentaremos a oposição de fora e o desânimo de dentro. Sabe quando você está cheio de gás, querendo fazer, e alguém sempre tenta desanimar? Pois é, isso não é coisa que só acontece com você. Acontece com todo mundo, como o Teco falou no domingo. Aconteceu com ele, acontece comigo, acontece com todo mundo. Tem hora que você está ali, ó, vou fazer, e de repente, por quê? Porque sempre tem um sambalate para te jogar um balde de água fria. Espera aí, mas não é bem assim. Não vai com muita sede ao pote, porque eu já vi isso acontecer, e eu já vi isso. Né? As pessoas chegam com todo o gás e, de repente, puxa, o balão murcha e volta tudo a ser como era antes. Sempre, né, tem um sambalate nas nossas vidas para apagar o nosso empenho, né? Aquela disposição. Sempre você vai achar um sambalate na sua vida. O livro de Neemias, ele tem 3 partes principais. A construção do muro, no capítulo 1 a 7, a consagração do povo, do capítulo 8 a 10, e a confirmação do concerto, no capítulo 11 a 13. E nós podemos colocar em prática na nossa vida pessoal. Buscar a reconstrução pessoal do seu ministério, a consagração da sua vida e a confirmação do concerto.
que acontece quando você se coloca novamente no lugar de restaurador, aquele que vai ser usado por Deus para ajudar outros, né? Quando a gente sabe que foi restaurado algum lugar, é que a gente olha e vê, né, o resultado. Nossa, você passa assim em frente, construir uma casa bonita, arrumar um muro, fizeram um jardim, você vê o resultado. Você passava antes ali, era um terreno baldio, ou era uma casa destruída, aquelas casinhas velhas, antigas. Aí, de repente, de um certo tempo, você passa lá, está tudo reconstruído, está bonito. Você olha, fala, reconstruíram esta casa. E conosco é assim. Como você sabe que você foi reconstruído? Quando você começa a trabalhar, quando você começa a dar fruto, as pessoas olham para a tua vida e veem, nossa, realmente Deus fez a obra ali, ela está de novo trabalhando, ela está de novo agindo no seu ministério, Deus está usando novamente. Isso daí mostra, né, que você realmente foi restaurado. Porque muitas vezes nós também fazemos o quê? Você já passou assim num lugar, viu uma casa bonita por fora, muro bem feito, bem pintado. Aí você conhece a dona da casa, o dono da casa, você entra dentro, está uma bagunça, né? É como tem na Bíblia, né, diz, sepulcro caiado. Você olha por fora, tá aquela coisa linda, mas você entra lá, está tudo destruído. Então, o que nós temos que fazer? Começar essa construção, essa reconstrução de dentro para fora. Né? Não importa que as pessoas vejam que o muro está bonito, que a parede está bonita, o interno tem que estar bem. Né? A força vem de dentro. Né? A reconstrução do seu ministério, da sua vida em Cristo, vem de dentro para fora. Para você poder passar isso, a pessoa poder ver Cristo em você, ele tem que estar morando dentro de você, ele tem que estar dentro desta casa. E nenhuma casa destruída por dentro consegue deixar Jesus morando lá. Né? Porque ela está destruída, não tem área para Jesus ficar. Então o que tem que acontecer? Essa reconstrução tem que ser de dentro para fora. Se você está passando por esse problema, se as pessoas estão olhando para você e achando que você está lindo por fora, nossa, que bênção, mas por dentro você está sentindo derrubado, destruído, busque alguém, busque um Neemias na sua vida para te ajudar, para reconstruir esta fase. Né? Reconstrua de dentro para fora. Para que quando a gente chega aqui, a gente possa fazer aquele mutirão para reconstruir o muro, né? Para reconstruir a comunidade, né? Para servir na comunidade, mas estejamos todos bem, todos curados por dentro, todos reconstruídos por dentro. Se há alguma coisa te impedindo lá dentro, não adianta, né, passar o cal por fora. Né? Não adianta, porque vai trincar, vai cair, não vai resistir. Né? Não sei se vocês já viram em desenho, quando a casa vai cair, aí vem todo mundo assim e fica assim segurando, né? Segurando para a parede não cair. Não adianta, não adianta. Se as bases não foram reconstruídas da maneira certa, não adianta. Né? Onde se faz um bom trabalho para Deus, dificuldades surgirão. Pode ficar aí tranquilo, porque com você não vai ser diferente, vai surgir dificuldade. Mas o mal de dentro é mais perigoso que a oposição de fora. Né? Eu acho que vocês, como eu, nós já ouvimos muito pregar sobre Neemias, mas sempre foi pregado aquela parte, né, de que o povo de dentro, né, os da família é que destroem o ministério. Né? Os da família é que querem destruir. E na maioria das vezes é assim mesmo, né? Que quem joga pedra é aquele que está perto. Porque a pedra que vem de longe, geralmente não te acerta. Né? Uma falta de unidade e harmonia entre o povo de Deus é fatal para o serviço. Cale as vozes que tentam te derrubar, tanto as internas como as externas. Né? Tem que calar, não tem que dar ouvido. Tem que continuar, como Neemias fez. Eles continuaram, eles sabiam o que estavam falando, eles sabiam, eles ouviam, mas eles continuaram. Neemias enfrentou todas as dificuldades para cumprir o seu ministério da restauração. Ele foi servir ao seu povo. Esse é o nosso verdadeiro ministério, onde servos se empenham a servir o corpo de Cristo.
Ministério nunca foi sinônimo de ser servido, mas de servir a Deus e aos irmãos. Não importa qual seja o seu ministério, importa que você seja em pé, restaurado para servir os irmãos e ajudar aqueles que precisam ser restaurados. O servir é voluntário em amor. Né? Servir é voluntário em amor. Todo ministério é um serviço. Né? Todo ministério é um serviço para Deus e para os irmãos. Né? Você não fala, eu tenho um ministério, eu canto, então vocês me sirvam. Não, eu canto para servi-los. Né? Cantaria, se pudesse. Né? Eu canto para servi-los. Eu danço para servi-los. Né? Eu estou aqui. Né? Os pregadores pregam para servir, entregam a palavra, servem a palavra. Né? Então, o ministério é um serviço de Deus. E é em amor, não adianta. Não adianta, se você vier só para cumprir tabela, só para cumprir escala, reclamando, resmungando, não adianta. É um ministério de amor. Um muro caído deixa brechas para os salteadores, para os invasores. Busque restauração quanto antes. Se está precisando de ajuda, busque o Neemias para te ajudar. E com oração e súplicas, você será curado por Deus. Qual a primeira coisa que Neemias fez? Chegou na presença de Deus, orou, chorou, suplicou que ele precisava de ajuda para restaurar os muros. Ele precisava de ajuda para ir ajudar o seu povo. Ele se condoeu, ele se entristeceu, porque o povo dele, um povo que ele praticamente não conhecia, ele fazia parte, mas ele praticamente não conhecia, porque ele não conviveu com eles. Mas o que ele fez? Ele chegou na presença de Deus, ele buscou estratégias para ajudar este povo. E Deus deu estratégias para ele. Ele foi falar com umas pessoas certas. Né? Ele foi falar com quem? Com o rei, que ele era um funcionário do rei. Né? Hoje diríamos que ele era um funcionário público, mas só que ele não saiu aí, né, fazendo o que quer como hoje em dia. Né? Ele foi lá, ele buscou autorização, ele buscou direcionamento de Deus e autorização do seu patrão, que era o rei, para poder fazer. Não falou nada para ninguém, só falou que ele se entristecia, ele queria reconstruir o lugar onde estava o pai, né, e a mãe dele, e ele queria reconstruir o povo dele. Aí ele foi. E se nós temos essa tristeza no coração, por vermos, né, o povo se destruindo, o povo se perdendo, e nós queremos isso, mas não estamos encontrando força, estamos sentindo as paredes quebradas, ruídas, as forças lá embaixo, o que nós temos que fazer? Buscar primeiro, né, nos reconstruirmos, para depois tentar reconstruir outros. E como que a gente faz isso? Chegando na presença de Deus, orando e suplicando. Né? Como eu falei para vocês no começo que eu estava fazendo esses dias. Conversando com Deus diariamente, falando, Senhor, eu quero isso, eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida diferente, eu quero fazer, Senhor, eu quero fazer, eu quero acontecer, Senhor. Né? E Ele já me deu uma resposta no próprio domingo. Ele já me deu a resposta. Então, eu creio que Ele trará respostas para as nossas vidas. Né? Se não for isso que você quer, se você quer mudança, se você não quer reconstruir, eu quero fazer do zero. Então, derruba tudo já. Né? Pega e derruba tudo e começa de novo, começa do zero. Né? Quer mudar, ninguém vai te pedir também. Ninguém vai, eu quero tirar a minha casa daquele terreno, ninguém vai te pedir. Vai lá, destrói, vende, né? Sai do lugar, mas não fica impedindo as pessoas de reconstruírem o lugar. Né? Porque muitas vezes as pessoas colocam lá aqui ninguém mexe. Né? Eu não saio, mas também ninguém mexe. Então fica ali colocando empecilhos, né? Não sendo um sambalate, mas colocando empecilhos para que não haja essa reconstrução. Mas você acha que vai dar certo? Será? Será que vai dar certo mesmo? Não sei o quê e tal. E não quer reconstruir. Não quer reconstruir. Se não quer reconstruir, sai da frente, deixa quem quer fazer. Porque o Senhor, como eu li aqui no começo para vocês, tem um homem para essa tarefa. Né? Tem um homem.
para essa tarefa. Ele vai levantar. Quando chegar a hora da necessidade, o homem necessário vai aparecer. A pessoa necessária vai aparecer. Então não adianta. Pode ficar colocando empecilho, pode ficar colocando pedra, jogando, né, mais entulho. Não adianta. Na hora certa, o Senhor vai levantar pessoas que vão restaurar este muro. Né? Vão restaurar essa cidade. Então, não adianta. Os familiares, aquele povo, eles se colocaram ali com Neemias, eles reconstruíam armados. Quando eu li essa parte, eu falei, ué, como que a pessoa conseguia trabalhar empunhando uma arma? Eu achei engraçado. Depois eu fui ver, né, que não era para a nossa vida, literalmente, né, colocar uma arma numa mão e trabalhar com a outra. É que eles não ficavam desatentos, despercebidos. Eles estavam ali trabalhando, mas eles estavam atentos a tudo que ia acontecer ali ao redor, o que as pessoas estavam planejando para não deixá-los construir. Eles estavam atentos para trabalhar, né? Então, nós também temos que estar atentos, né? Estamos trabalhando, estamos fazendo a obra, mas estamos atentos aos ataques do inimigo. Estamos atentos àquelas palavras que ficam sendo sopradas nos nossos ouvidos. Espera aí, de onde que está vindo isso? Quem é que está contra a reconstrução desse templo? Quem é que não quer que eu me levante novamente? Né? Por que eu não posso me levantar? Deus me deu este ministério. Deus colocou nas minhas mãos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Por que essas vozes não querem que eu continue? Será que é porque eu vou fazer algo errado? Ou eu vou fazer algo muito bom para o reino? Ou vou estar ali ajudando o meu povo? Será que não é por isso que essas vozes querem que eu não me reconstrua? Será que não é por isso que essas vozes querem que você fique aí prostrado, se sentindo caído, se sentindo derrotado? Será que não é por isso? Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida, não é muito maior do que isso que as pessoas estão falando? Aí eles não querem. O diabo sempre vai usar alguém. O diabo sempre vai usar alguma palavra, alguma situação, para não deixar que o povo de Deus avance. Para não deixar que seja reconstruído lugares, pessoas. O diabo sempre vai usar. Então nós temos que ser espertos. Né? Nós temos que ter estratégias para ouvir as palavras, ter discernimento para ouvir e ver de onde está vindo isso. É um conselho ou aquela crítica construtiva que as pessoas dizem? Né? Nós temos que ter sabedoria para reconstruir, mas lá da base, para que daqui a pouco as palavras contrárias, situações adversas, não venham a fazer ruir tudo novamente. Né? Porque tem uma hora que, de tanto reconstruir, você tem que derrubar realmente tudo. E aí vai ser mais difícil. Porque, não sei se vocês já tentaram contratar alguém para reformar a sua casa. Bastante gente foge, porque a reforma é pior do que construir lá do zero. Né? A reconstrução é pior do que construir lá do zero, fazendo as bases. Então, o que a gente tem que fazer? Não pode deixar a chegar no momento de destruição total. Sempre tem que estar cuidando, sempre tem que estar de olho nas situações, nas palavras. O que aquilo está querendo? Trincou, vai lá, passa uma massa, resolve aquele problema, não deixa abrir brecha. Né? Não deixa abrir brecha, porque aquela rachadura vai separando as paredes e daqui a pouco está tudo no chão, rui tudo. Né? Consertar ou reconstruir é mais trabalhoso que a construção primária. A limpeza do local, a sustentação para que tudo não venha a ruir. Muitas vezes é um trabalho desgastante. Né? Como eu falei aqui. Nós temos um trabalho desgastante quando tudo vai ao chão. Né? Quando tudo vai ao chão, quando as paredes estão tortas. Né? Quando as paredes estão tortas, estão trincadas, o trabalho para a reconstrução é maior. Né? Se precisar, vamos jogar tudo no chão, então. Joga tudo no chão e começa lá, faz as bases de novo. Mas não vamos ficar destruídos. Né? Porque nós não somos um povo destruído. Deus não nos chamou para destruição. Deus nos chamou para a guerra,
para a vitória. E não importa, né? Não importa com quem quer que seja com os de dentro ou sejam com os de fora. Ele nos chamou para sermos pessoas firmes, fundações firmes, né? Vem o vento, seja como as construções do Japão, que eles têm uma molinha embaixo, né, para balançar, mas não cair. Para balançar, mas não cair. Então, para ser destruído, precisa ser um vento muito, muito, muito forte. Não é apenas com palavrinhas, com coisinhas, né, que nós vamos ser destruídos, não. Né? Nós precisamos colocar, né, o nosso ministério à disposição. E para colocarmos o nosso ministério à disposição, nós temos que estar firmes, reconstruídos. Né? Se existe, né, se tem alguém que está ouvindo essa palavra, que está se sentindo assim, eu quero continuar, mas eu não consigo, né, procure alguém. Fala, eu não quero desistir, eu quero continuar. Eu quero ir adiante, eu quero ir avante, eu quero ajudar, mas eu não tenho conseguido. Né? Procure alguém, procure um Neemias para a sua vida, para te ajudar, para te restaurar, para te levar em frente. Eu creio. Né? O Senhor, Ele não manda uma palavra à toa, Ele manda uma palavra para trazer um efeito nas nossas vidas. Né? E eu creio que se nós buscarmos de coração e súplica na presença do Senhor, assim como fez Neemias, né? Ele vai dar estratégias, Ele vai dar direcionamento, né? Ele vai te dar o aval, a carta para você levar. Você vai se reconstruir, você vai servir a Deus. Né? Se isso é o teu propósito, né? Se isso é o teu propósito, você vai conseguir, vai se levantar, assim como eu. Nós vamos nos levantar, nós vamos reconstruir as nossas vidas na presença de Deus a cada dia. Né? Vamos ter forças, né? Vamos ter forças e estaremos, né, ajudando, servindo, colocando o nosso ministério, né, no serviço do Senhor. Não para a glória nenhuma de homens, né, mas para a glória do Senhor, que é o que nos deu esse ministério. É o que colocou nas nossas mãos o fazer para servir pessoas, né, para restaurar uma cidade, para restaurar um muro, que seja. Né? Não importa. Importa que você esteja na brecha. Importa que você seja o Neemias dessa história. Amém? Que o Senhor possa nos dar esse direcionamento a partir desta série, dessas palavras que tem trazido. Eu espero que, apesar né, do nervosismo, apesar de tudo, Deus tenha falado a sua vida através dessas palavras. E que Ele venha, né? E que Ele venha te sacudir realmente e ver que as suas bases estão fortes, né? Fala, está pronta, vai, recebe de volta o povo. A cidade está pronta, a cidade está, né? Os muros estão erguidos, a cidade está pronta, recebe de volta o povo. Traz aqueles que estão precisando se colocar junto com o povo. Né? Traz, certo? Vamos deixar que Sambalate e Tobias fiquem calados, olhando. Né? Porque nós vamos conseguir, nós vamos restaurar as nossas vidas na presença de Deus. Uma pandemia, um tempo de guerra, né? Vamos dizer assim, uma pandemia, não é o que vai nos tirar da presença do Senhor, não é o que vai nos derrubar, não é o que vai nos afastar, não é o que vai dar aval para a gente sair aí sem direção, né? Não é isso, porque isso é só o princípio das dores. Nós nem sabemos o que nós vamos passar ainda, então nós temos que estar bem sustentados na presença do Senhor, né? Porque o que importa é isso, estarmos sustentados, né, na presença do Senhor, estarmos em pé. É isso que importa. Amém? Que nós possamos ser abençoados por essa série. E que quando ela terminar, a gente possa ter lições, né? Possamos ter testemunhos para contar. Que através de um livro histórico da Bíblia, o Senhor falou, né? E o Senhor mudou as nossas vidas. Amém?
Que o Senhor possa estar operando grandemente em nossas vidas, né, a partir deste dia, a partir desta série. Que nós possamos estar realmente colocando as nossas vidas nas tuas mãos e sendo restaurados pelo poder do Espírito Santo. Que cada um que está agora ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra, possa ser tocado pelo teu poder, Senhor. Senhor, que essa palavra traga fruto. É uma palavra pequena, uma palavra simples, Senhor. Mas que as pessoas entendam e que possam ser tocados, Senhor, pelo teu poder, Senhor. Nós não podemos, Senhor, ouvir a palavra de Deus e fazer, Senhor, de indiferente. A palavra de Deus, ela traz, Senhor, um efeito, Senhor, transformador nas nossas vidas, um efeito reconstrutor nas nossas vidas, e que assim seja na vida de cada um, Senhor, nesta noite, neste dia, não importa a hora que você ouça esta palavra, que esta palavra seja reconstrutora, Senhor, que essa palavra seja, meu Pai, realmente para nos colocar de pé e ela possa trazer um efeito, Senhor, de bênçãos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo por cada vida, Senhor, e entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.